Você já se sentiu preso ao passado? Como se estivesse carregando um peso que não deixa você recomeçar? Talvez a culpa tenha sufocado a sua fé e você se sente indigno da presença de Deus. Mas hoje eu vou te mostrar, à luz da palavra, como você pode se libertar desse fardo e viver um novo começo. Hoje eu quero compartilhar com você 3 verdades espirituais que vão te ajudar a se libertar da culpa e recomeçar, independentemente do que tiver acontecido na sua vida. Nós vamos entender por que a fé superficial não resiste à pressão. Você vai ver que a culpa, ela não transforma, mas o arrependimento sim. E nós vamos juntos aprender como o perdão de Jesus pode abrir um caminho para o recomeço. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou orar pela sua vida no final dessa mensagem e te mostrar qual é a chave que vai te proporcionar esse novo tempo. Qual é o segredo para você vencer essa culpa que tem dominado a sua mente. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse aqui é o canal Minuto com Deus. Aqui, nesse espaço, nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias. Nós estamos aqui há mais de 10 anos. Todos os dias eu posto uma reflexão para fortalecer a sua vida espiritual e abençoar a sua família. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você deseja ouvir palavras que trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube te manda mais mensagens como essa aqui. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, nos versículos 51 e 52, está escrito assim: Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Um jovem seguindo Jesus só com um lençol, e naquele momento, aquele momento de tensão, que certamente deve ter sido a prisão de Jesus, o moço deixou o lençol para trás e fugiu nu. Irmãos, toda passagem bíblica precisa da revelação do Espírito Santo. A Bíblia, sem a luz do Espírito Santo, não vai operar a transformação que Deus quer fazer em nós. Aqui nessa passagem, nós podemos entender que o lençol representa uma fé rasa, uma fé que não aguenta, que não suporta quando chegam as tentações. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ou quantas vezes você já viu alguém tomar uma decisão firme de seguir a Cristo, mas logo em seguida cair novamente, derrotado pelo pecado ou pela pressão do mundo? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um jovem que aceitou Jesus na minha casa, na sala da minha casa. Depois disso, ele começou a frequentar a igreja, ele se batizou, ele chegou a fazer parte do louvor da igreja e todas as coisas começaram a se ajustar na vida dele, sabe? Mas depois de um tempo, ele se envolveu de novo com o álcool, com as drogas, com as amizades que só levavam ele cada vez mais para longe de Deus. E por fim, ele perdeu a família, o emprego e até mesmo a sua dignidade. Porque o diabo é muito sujo, irmãos. Ele vem para roubar, matar e destruir. E se a gente permitir, ele faz isso mesmo. Mas Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida
e vida em abundância. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A fé daquele jovem, citado pelo evangelista Marcos, era uma fé superficial, uma fé rasa. Por isso que ele fugiu da presença de Jesus. A culpa e o remorso não transformam ninguém, mas o arrependimento sim, esse transforma. Você pode sentir culpa pelos seus erros, sentir remorso, mas se o Espírito Santo não gerar em você o verdadeiro arrependimento, você vai cometer os mesmos erros de novo, vai cair nas mesmas armadilhas. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, versículo 13, que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Quando nós caímos, nós somos tomados por uma tristeza profunda. Mas se essa tristeza gerar em nós somente a culpa, nós vamos ficar ali paralisados com a nossa culpa. A culpa provoca um sentimento de acusação, mas isso não gera mudança. O arrependimento verdadeiro nos leva de volta à presença de Cristo. Por isso, quando você errar, não fuja de Deus. Pelo contrário, corra para mais perto dele. Sabe, irmãos, o perdão de Jesus abre para nós um caminho de recomeço. Jesus não te chama pelo seu pecado, mas ele te chama pelo seu nome. O que define a sua identidade no mundo espiritual não é o seu erro, é o sacrifício de Cristo na cruz por você. Ele te oferece perdão e vida nova. Recomeço não é para aqueles que se acham fortes, mas recomeço é para aqueles que sabem que são fracos, para os que se rendem, para aqueles que se prostram diante de Deus. Escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou dizer. Eu recebo o perdão de Jesus. Amém? Escreva isso. E coloque também aqui o seu pedido de oração. O segredo para vencer a culpa é crucificar o nosso eu todos os dias, negando o pecado e permanecendo em Cristo. Isso não é mágica, é uma decisão diária de arrependimento e de fé. Santidade é uma escolha. Receba essa palavra no seu coração. Jesus está te dando hoje uma nova chance de recomeçar. Permita que o Espírito Santo te transforme por dentro, para que você se torne uma nova criatura, para que você seja filho, filha de Deus, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários, declare pela fé isso aqui que eu falei, eu recebo o perdão de Jesus. E se o Espírito Santo lembrar você de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome, se é você que precisa dessa oração. Se existe alguma circunstância, alguma situação que está acontecendo na sua vida que tem afetado o seu relacionamento com Deus, que tem, de certa forma, limitado a sua fé, escreva aqui a área da sua vida que precisa de restauração, de cura e de milagre. E creia que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Pela fé nós recebemos o Teu perdão através de Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra que abriu os nossos olhos mais uma vez. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, pela graça e pela força que o Senhor nos concede para estarmos aqui, Te buscando,
mesmo diante das tempestades que tentam nos derrubar. O Senhor tem nos sustentado até aqui. E nós cremos que o Senhor continua sendo fiel, porque cremos que a tua fidelidade não é algo que o Senhor faz, mas ela faz parte da tua essência. A tua fidelidade é quem o Senhor é. Te pedimos por misericórdia, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fizemos que não te agradou. Ó Deus, olha nesse momento para esse irmão, para essa irmã que está aqui orando comigo. Contempla esse coração aflito, essa mente cansada. Ó Deus, tira o peso da culpa dele, dela, esse peso que tantas vezes fez com que eles fugissem da tua presença. O Senhor já sabia que esse erro ia acontecer, antes mesmo que ele acontecesse, mas ainda assim o Senhor permaneceu conosco, porque o Senhor não age de acordo com os nossos erros, mas de acordo com a tua graça. Mostra agora, Pai, que essa voz de recomeço que toca o coração deles nesse momento não vem do nada, ela não vem da mente e muito menos é a voz do inimigo, mas que essa voz é a doce voz do Espírito Santo. Ó Deus, nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos limpar e para nos reconciliar contigo. Por isso, nós declaramos nesse momento que queremos tomar a nossa cruz todos os dias e seguir ao Senhor. Eu oro para que esse irmão e essa irmã sejam libertos agora da culpa, do peso e da acusação. Que toda amarra caia por terra. Que toda arma forjada no inferno, Senhor, contra a vida dessa pessoa não prevaleça. Que as cadeias se abram, porque quem tem a chave de tudo é o Senhor. Somente Jesus pode destruir as obras do inimigo. Que Satanás recue e que cesse essa acusação, porque o Senhor está falando claramente nessa hora com essa pessoa que está me ouvindo, que os pecados dele, dela, estão perdoados diante do seu arrependimento. Recebe, ó Deus, cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada causa apresentada aqui. Move o sobrenatural na vida dessa pessoa. Abre para ela as portas da cura, as portas de emprego. Restaura esse casamento, restaura essa família. Traz vida onde disseram que só havia morte. Traz esperança onde só havia desespero. Restaura, meu Deus, a saúde emocional. Levanta aquele que não consegue mais nem sair da cama. Fortalece esse coração cansado. Enche de fé essa pessoa que já não tinha mais forças nem para acreditar. Que cada pedido mencionado aqui seja respondido de acordo com a tua vontade. Porque nós cremos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Nós oramos confiando no nome poderoso de Jesus. E é por isso que, antecipadamente, nós já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não receba essa palavra de acusação que tem chegado aos seus ouvidos. Essa não é a voz de Deus. Quem acusa é o inimigo. A doce voz do Espírito Santo te chama para o arrependimento, para uma mudança de vida, para um recomeço. Amém? E se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos,
para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas essa mensagem. Eu tenho convicção de que a palavra de Deus não volta vazia, porque isso está na Bíblia, irmãos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não somos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição, por isso que eu não falo de religião aqui. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui no YouTube há mais de 10 anos, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nós vivemos em um tempo que é marcado pelo excesso de informações. Se você der um clique aí no seu celular, você pode ser bombardeado por ideias, filosofias, frases de efeito, cursos e discursos que prometem uma vida plena, conquistada de um jeito fácil. Mas a grande questão é que a plenitude verdadeira só pode ser encontrada em Cristo. Se você quer ter mais intimidade com o Espírito Santo, se você deseja fortalecer a sua vida espiritual e unir a sua voz em oração junto com outras milhares de vozes, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, nós refletimos na palavra do Senhor. Porque nós entendemos que somente Ele pode nos dar direção, esperança e fortalecer a nossa vida espiritual. Hoje eu vou falar sobre permanecer enraizado em Cristo e como isso pode se tornar um dos pilares que sustenta a nossa fé, nos mantendo gratos, firmes e cheios da plenitude de Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui nessa grande corrente de oração e de fé. E o YouTube vai te avisar toda vez que a gente postar um vídeo novo. O texto que eu quero refletir junto com você está em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses para alertar a igreja, para que eles não se deixassem levar por discursos atraentes, porém vazios. Ele chama os irmãos a permanecerem firmes naquilo que já haviam recebido, Cristo Jesus, o Senhor. Tanto na versão NVI, que eu li no começo do vídeo, quanto na versão A Mensagem, nós percebemos uma exortação prática. Ou seja, não basta conhecer, é preciso viver. A nossa fé não pode ficar só no campo da teoria. Paulo diz de forma muito clara: vocês receberam Cristo, agora continuem vivendo nele. Quando a gente lê os versos 6 e 7 na versão A Mensagem, o tom é ainda mais prático. Meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam, e vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora, vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados,
bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora, façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ação de graças. No final dessa mensagem, eu vou orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Jesus Cristo mudou minha vida. Amém? Escreva isso pela fé. Aqui nesse texto, irmãos, nós encontramos 3 metáforas. E eu quero refletir junto com você em cada uma delas. A primeira é a palavra enraizados. Isso fala de profundidade. Uma árvore sem raiz profunda não vai resistir ao vento. A segunda palavra é edificados, o que nos remete a uma construção. Cristo é o alicerce e a nossa vida deve ser levantada sobre ele. E a terceira é uma expressão que diz firmados na fé. Isso aqui aponta para estabilidade, equilíbrio. A fé não é uma emoção, é confiança contínua naquilo que nós aprendemos em Cristo. A vida cristã não é só conhecer conceitos, mas é permitir que Cristo seja o centro de tudo em nós. Quem está enraizado não vai se abalar com facilidade. Quem está edificado não desmorona quando tiver que enfrentar as tempestades da vida. E o versículo 8 é muito interessante. Enquanto na NVI diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Na versão A Mensagem está escrito da seguinte maneira: cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. É importante a gente entender que Paulo não está condenando o estudo ou a filosofia em si, mas ele se levanta contra toda forma de pensamento que tenta explicar a vida sem Cristo. Naquela época, os colossenses estavam cercados por vários ensinos que misturavam judaísmo, misticismo e filosofias gregas. Eram discursos muito atraentes, mas que afastavam as pessoas da simplicidade do Evangelho. Consegue perceber alguma semelhança com os dias de hoje? Pois é por isso que esse alerta continua valendo até os nossos dias. Muitas pessoas são fascinadas por espiritualidades alternativas, pelo culto ao eu interior, por discursos de autoajuda sem nenhum fundamento bíblico. A linguagem pode até ser bonita, mas se ela não estiver enraizada em Cristo, ela não passa de engano. No versículo 9, Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse aqui é um dos versículos mais fortes sobre a identidade de Jesus. Nós não estamos falando de alguém que tinha só um espírito elevado ou uma consciência expandida. A Bíblia diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Paulo fala isso, irmãos, principalmente por causa dos falsos mestres, que diziam que Jesus era só um intermediário entre Deus e os homens. Mas Paulo declara com convicção: nele está toda a plenitude de Deus. Nós temos que entender que, quando a gente olha para Jesus, nós não vemos só um profeta ou um mestre, mas nós vemos o próprio Deus se revelando a nós de forma plena. O versículo 10 diz que, por estarmos nele, ou seja, em Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, nós recebemos a plenitude. E essa aqui é a boa notícia. A plenitude de Cristo nos alcança. Ela está acessível a nós.
Significa que nós não precisamos buscar complemento em nada além dele. Não é Cristo mais as tradições, não é Cristo mais os misticismos, não é Cristo mais as obras humanas. Cristo é suficiente. Quantas pessoas vivem em busca de algo que complete o vazio interior delas? Sucesso, fama, prosperidade, espiritualidades alternativas, reconhecimento. Mas Paulo afirma que quem tem Cristo já possui tudo o que precisa. Eu quero terminar essa mensagem te dando 4 conselhos muito preciosos. Primeiro, permaneça enraizado em Jesus. E como é que você faz isso? Leia a palavra, ore, pratique o que você aprendeu. Quanto mais profunda a sua raiz, menos você vai se abalar quando tiver que enfrentar as crises. Segundo, não se deixe enganar. Nem todo discurso bonito é verdadeiro. Avalie se as palavras estão realmente fundamentadas em Cristo. Terceiro conselho, desfrute da plenitude que está disponível para você. Em Cristo, você já recebeu o perdão de Deus, uma nova vida, uma nova identidade e um propósito. Não viva como se fosse alguém vazio. E o quarto, transborde em gratidão. A fé genuína gera um coração agradecido, mesmo diante das adversidades. A mensagem de Paulo aos Colossenses é um chamado à centralidade de Cristo em nossa vida. Ele é o fundamento, a raiz e o alicerce. Nele habita toda a plenitude de Deus. E porque estamos nele, nós também recebemos essa plenitude. Nós não precisamos buscar lá fora o que só Jesus pode nos dar. Nós não precisamos de discursos bonitos, de tradições humanas ou de misturas espirituais. Cristo é suficiente. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu, e declare pela fé: Jesus Cristo mudou minha vida. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque em Cristo encontramos toda a plenitude. Obrigado porque nós não precisamos buscar em tradições humanas ou em filosofias vãs aquilo que já está disponível em Ti. Nós pedimos hoje que o Senhor nos ajude a permanecer enraizados em Cristo. Que as nossas raízes sejam profundas na Tua palavra, para que nós não sejamos abalados pelas tempestades da vida. Ó Deus, nos ajuda também a discernir os discursos do mundo, para que nós não sejamos seduzidos por ideias que parecem sábias, mas que na verdade são enganosas. Que nós possamos viver a realidade de que Cristo é suficiente. Dá-nos, ó Pai, segurança na identidade que recebemos em Ti e que nós possamos transbordar em gratidão, mesmo em meio às lutas. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor fortaleça cada família que for alcançada por essa mensagem. Renova, ó Pai, a fé daquele que está cansado, daquele que se sente desanimado. Sustenta essa pessoa que está passando por uma crise emocional, por um momento de dificuldade financeira, por um momento de crise na sua fé. Que o Senhor encha essa irmã e esse irmão com a plenitude de Cristo, para que eles possam viver de maneira digna, honrando o Teu nome e glorificando a Ti em tudo o que fizerem. Contempla, ó Deus, cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda
a cada um, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é o bastante para a sua vida. Você não precisa se encher de discursos bonitos, de filosofias vãs, de frases de efeito. A palavra de Deus é o bastante para que você viva uma vida plena. Amém? Em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já percebeu que muitas vezes Deus nos chama para caminhos que parecem sem sentido aos olhos humanos? Eu quero dizer para você hoje que, independentemente de como esteja a sua vida, o chamado de Deus para você é muito claro. Confie, obedeça e adore. O mesmo Deus que guiou Abraão, que tirou ele da cidade de Ur dos Caldeus, uma terra que simbolizava a segurança, o conforto, mas também a idolatria, e conduziu ele até Canaã, é o mesmo Deus que está escrevendo a sua história. Talvez você esteja num momento de incerteza, sem saber qual direção tomar. Mas eu quero te dizer hoje, se você colocar a sua confiança no Senhor, Ele vai conduzir os seus passos para o lugar da promessa. Amém? E é sobre esse chamado de fé e obediência que eu quero refletir com você hoje à luz da palavra de Deus, registrada aqui em Gênesis capítulo 12. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou orar pela sua vida e nós vamos juntos descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e como nós devemos nos posicionar diante do conhecimento da vontade de Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse aqui é o canal Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e abençoar sua vida, abençoar sua família. Se você tem buscado mais intimidade com Deus e quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube te manda mais mensagens como essa aqui. Amém? Gênesis capítulo 12, nos versículos 1 e 2 apenas, que eu quero ler, está escrito assim, olha. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Irmãos, às vezes Deus nos pede umas coisas um pouco estranhas. Nós estamos acostumados com a lógica do mundo. Por isso, quando Deus nos dá um comando que vai contra essa lógica, a nossa tendência é duvidar, é questionar e muitas vezes argumentar com Deus.
Mas a gente tem que lembrar que a nossa visão é limitada, diferente da visão de Deus, que não tem limites. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós enxergamos aquilo que está diante de nós, com a compreensão que nós temos das coisas, enquanto Deus enxerga de forma absoluta, incomparável. Ele consegue ver o nosso futuro. O salmista diz que todos os nossos dias já estão escritos no livro de Deus. Isso está em Salmo 139, verso 16. Para Abraão, deixar a sua terra natal, deixar sua família, tudo isso era uma mudança muito radical. Imagina só, Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus, que era uma grande metrópole daquela época. Além disso, nós podemos entender que a família dele vivia em um certo conforto, uma estabilidade financeira, porque eles eram donos de uma empresa que fabricava ídolos. Mesmo assim, Abraão arriscou tudo o que ele tinha de mais precioso na sua vida, obedecendo ao chamado de Deus. Ainda que para isso ele estivesse lutando contra a lógica, porque para ele obedecer a Deus era mais importante. Da mesma forma, Jesus desafia as pessoas a deixar tudo e segui-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 37 ao 39, Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, verso 39, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. E o apóstolo Paulo também falou a respeito disso aos Filipenses, no capítulo 3, verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Paulo está dizendo que todas as coisas que ele havia conquistado, tudo que ele havia aprendido, diante da suprema grandeza que ele teve a respeito de Jesus Cristo, se tornaram nada. Ou, nas palavras do próprio Paulo, esterco. É muito interessante a gente perceber que, diante daquela promessa de Deus, Abraão não só decidiu obedecer, mas ele também adorou ao Senhor. Em Gênesis 12, isso está registrado nos versículos 7 e 8. Obediência sem adoração se torna legalismo. E não é isso que Deus quer. O Senhor quer de nós relacionamento, intimidade. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu escolho obedecer e adorar. Amém? Escreva isso pela fé. Eu escolho obedecer e adorar. Outra coisa, Abraão não decidiu obedecer porque as promessas diziam que ele seria grande e famoso ou porque seria pai de muitas nações. Eu creio que o que ardeu no coração dele foi o que Deus disse a seguir: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para um homem que não tinha filhos, saber que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da sua vida, passou a dar um novo sentido à sua existência. Não foi uma jornada fácil. Abraão teve que lidar com muitas coisas, mas principalmente com o fato de que Sara, a sua esposa, era estéril e já avançada em idade. E ele mesmo tinha 75 anos quando Deus o chamou. Sabe, irmãos, parece que
Deus gosta de brincar com as impossibilidades. E aqui nós chegamos a um detalhe importante. A terra de Canaã, para onde Abraão foi enviado, hoje é conhecida como Palestina. Essa região se tornou palco não só da promessa feita a Abraão, mas também do cumprimento da maior de todas as promessas, a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Foi ali, no mesmo território, que Jesus veio e viveu como Deus encarnado. Foi ali que ele pregou, que ele morreu e ressuscitou, garantindo assim a nossa salvação. Um lugar pequeno em extensão territorial, mas gigantesco em importância espiritual e histórica. Não é à toa que a Bíblia chama Jerusalém de a cidade do grande rei, lá em Salmos 48. Ou seja, quando Abraão deu o seu passo de fé em direção a Canaã, ele estava abrindo caminho para algo que iria mudar para sempre a história da humanidade. A promessa feita a ele se cumpriu plenamente em Cristo. E hoje nós somos herdeiros dessa mesma bênção. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 3, verso 29, o seguinte: E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A obediência de Abraão deu início a uma história que alcança a mim e a você. E se hoje a Palestina é um território tão disputado, isso só nos lembra que aquele lugar foi escolhido por Deus como palco da sua revelação. Ali ele chamou Abraão, ali ele levantou o povo de Israel e ali nasceu o Salvador do mundo. A história de Abraão nos mostra, irmãos, que obedecer a Deus, mesmo quando tudo parece ilógico, sem sentido, é o caminho para experimentar a verdadeira bênção. Abraão abriu mão da sua segurança, do seu conforto, da sua própria lógica, para confiar naquele que tudo sabe, que tudo vê. E hoje nós colhemos os frutos dessa obediência, porque em Cristo, o descendente prometido, todas as famílias da terra, inclusive a sua, foram abençoadas. Olha só, eu não sei como está a sua vida no momento em que essa palavra chega até você. Mas talvez, assim como Abraão, talvez Deus esteja pedindo que você dê apenas um passo de fé, que você confie nele, mesmo quando as coisas parecerem impossíveis. Lembra disso. A terra prometida de Abraão era Canaã, hoje conhecida como Palestina, palco da promessa e do cumprimento dela em Cristo. Mas talvez o Espírito Santo esteja te convidando a sair do lugar onde você está. Talvez existam situações e pessoas que já não deveriam ter tanto espaço na sua vida. E quem sabe a sua terra prometida, entre aspas, é simplesmente o cumprimento do propósito de Deus. Amém? É você viver a vontade dele. O chamado de Deus para nós hoje é muito claro. Confie, obedeça e adore. Porque o Deus que guiou Abraão, o Deus que tirou ele lá de Ur dos Caldeus e o conduziu até Canaã, é o mesmo Deus que está guiando a sua vida, guiando a sua história. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Declare pela fé: eu escolho obedecer e adorar. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação que tem aprisionado você, como um vício, como um mau hábito, se existe algo no seu relacionamento
que está te trazendo dor, aflição, angústia. Escreva essa área da sua vida aqui nos comentários para que a gente possa orar e clamar ao Senhor juntos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra nos mostra que os teus planos são maiores do que os nossos. Obrigado porque assim como o Senhor chamou Abraão, o Senhor também nos chama hoje a viver uma vida de fé e obediência. Pai amado e querido, nós te pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração, para que nós possamos obedecer à tua voz, mesmo quando a gente não entender corretamente os teus propósitos. Que nós possamos entregar diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas inseguranças, porque nós confiamos que o Senhor já escreveu no teu livro todos os nossos dias. Ó Deus, eu peço também que assim como Abraão foi uma bênção para as famílias da terra, a nossa vida também seja um instrumento de bênçãos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos na fé e para todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor contemple nesse momento cada pedido de oração que é escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor olhe com olhos de compaixão para cada pessoa que está aqui orando junto comigo. Para aqueles que precisam de provisão financeira, ó Deus, que o Senhor dê o sustento. Para aqueles que buscam por uma restauração no casamento, que o Senhor dê entendimento, sabedoria, perdão, ó Deus, e reconciliação a essa família. Para aqueles que estão orando pelas enfermidades, que o Senhor traga a cura no corpo, na alma e no espírito. Para aquelas pessoas que lutam pela libertação de vícios, que o Senhor dê a ela, Pai, essa libertação definitiva. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós cremos nessa promessa. Derrama da tua graça sobre cada vida aqui presente, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós confiamos em Ti e nós oramos não inspirados ou baseados em nossos próprios méritos, mas nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, que veio a essa terra como homem, que foi tentado em todas as áreas, mas nunca pecou, e que se entregou na morte por causa dos nossos pecados. E por orarmos em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça a Deus naquilo que Ele estiver ministrando ao seu coração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Certamente, a palavra de Deus vai fazer a diferença na vida de alguém, para quem você enviar hoje. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dores, as suas tempestades.
eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade e toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos e faça com que ela ande sobre as águas. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai sair desse vídeo diferente de quando você entrou. Deus vai te mostrar algo que pode mudar a sua vida hoje. Então eu vou te dar um aviso aqui muito rápido. Deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque assim você faz essa palavra chegar em milhares de pessoas. Logo abaixo aqui do vídeo tem um botão que está escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim o seu nome ficará escrito aqui nessa corrente de oração. E todas as vezes que uma palavra for postada aqui no canal, você vai receber um aviso do YouTube direto aí no seu celular. Amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 27, está escrito o seguinte: Logo depois, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Depois de mandá-la embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, sendo agitado pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. De madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até os discípulos andando em cima da água. Quando eles o viram andando em cima da água, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." E aí, irmãos, depois de ouvir isso, Pedro toma uma atitude ousada. Pedro não pediu que Jesus acalmasse a tempestade, ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou que Jesus o protegesse dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus. E pela fé, ele começou a andar sobre as águas. Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro poderia ficar ali no barco, onde era seguro, ou poderia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. E no primeiro momento, ele até caminhou sobre as águas. Foi algo sobrenatural, algo que é impossível para a nossa lógica humana. Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Com os olhos fixos em Jesus, o apóstolo Pedro desafiou a lógica e vivenciou um milagre. Só que, em um determinado momento, Pedro desviou seu olhar. Ele acabou percebendo a força do vento, sentindo o peso da tempestade,
e naquele instante o medo tomou conta do seu coração. E foi ali que Pedro começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo assim com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo. Mas aí no meio do caminho, nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, ou quem sabe uma nova fase no seu relacionamento. E de repente surgem dúvidas, surgem medos e você começa a afundar. Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas bastou um problema inesperado acontecer e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado novamente? Sabe, irmãos, o problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Quando você olha para Cristo, quando você olha para Jesus, você pode enfrentar qualquer coisa. Não porque Jesus vai fazer as dificuldades desaparecerem, mas porque Ele nos capacita a dar passos de fé, passos sobrenaturais. Ele nos faz andar por cima das águas, nos faz andar confiantes, mesmo estando no meio da tempestade. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. Quando a gente perde Jesus de vista, tudo fica maior. O nosso medo, os nossos erros, a nossa dificuldade, tudo parece nos afundar com muita facilidade quando não olhamos nos olhos do nosso Senhor em meio à tempestade. E aí nós afundamos. Mas é nesse momento que Jesus estende a mão para nos salvar. O texto diz que quando Pedro começou a afundar, ele clamou. Ele disse assim: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem aqui, ou essa mensagem chegou até você no momento em que você percebe que está afundando em alguma área da sua vida. Saiba que, independente da sua situação, Jesus está com a mão estendida para você. E o que Ele está te pedindo é algo muito simples. Apenas confie. E não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: meus olhos estão em Cristo. Escreva isso aqui com convicção. Meus olhos estão em Cristo. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que aconteceria, Pedro deu o primeiro passo. Ele saiu do barco e deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas. Ele só pede para nós confiarmos. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas Ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé, para acreditar que o impossível aos nossos olhos não é impossível para Ele. Nós, eu e você, servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo, antes da gente se mover. Mas a verdade é que se nós soubéssemos, nós não precisaríamos de fé.
nós não precisaríamos confiar em Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E ter a certeza de que existem coisas que nós não podemos ver. Fé é confiar em Deus, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Talvez Deus esteja te chamando para algo que pareça loucura, alguma coisa que parece impossível, para perdoar alguém, mesmo quando o seu coração ainda dói, para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada está mudando, para profetizar mudança na sua vida financeira, mesmo que a situação esteja complicada. Talvez Deus esteja te encorajando hoje, através dessa palavra, a dar um passo de fé na sua vida, mesmo em meio a tantas dificuldades. Confie no Senhor, tenha fé e entenda que aquilo que você não está vendo ainda já é uma realidade no calendário de Deus. E se Ele pediu para você dar esse passo, não pense duas vezes, apenas obedeça. Pois mesmo que você duvide, mesmo que você deixe seus olhos escaparem do Pai, comece a encarar as ondas e a tempestade com firmeza, com coragem, porque Deus está junto de você, com as mãos estendidas para te salvar. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se existe alguma situação difícil que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém que está passando por uma crise, por uma dificuldade, coloque o nome dessa pessoa aqui. Alguém que precisa ser alcançado pela graça de Deus, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Nos perdoe pelas vezes em que tentamos resolver as coisas sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Tem pessoas aqui, Deus, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão com medo do futuro. Algumas estão passando por tempestades que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão. Assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro, no momento em que ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida dessa pessoa que está aqui clamando ao Senhor. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da Tua presença, começaram a olhar para as tempestades, para os problemas e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos Teus caminhos. Toca o coração dela, Pai, que ela sinta a Tua presença nesse instante. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos, porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, por alguma circunstância, não escrevem aqui nos comentários, mesmo que estejam vivendo um tempo
de tristeza e de dor. Que o Senhor contemple também essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela, restaura a vida financeira, Pai. Restaura a saúde. Faça um milagre na vida dessa pessoa que se encontra doente, daqueles que estão enfermos. Vá até esse quarto, entra nessa ala desse hospital e estende a mão para aqueles que sentem que estão afundando. Vem com a tua cura, a tua salvação e a tua misericórdia. Atende a cada pedido aqui escrito, segundo a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. E por isso nós te agradecemos. Obrigado porque a tua graça nos sustenta. A tua presença nos fortalece. E a tua fidelidade nos enche de esperança. Nós entregamos tudo em tuas mãos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, nos ajude fazendo com que ela chegue a muitas pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas com quem você mais se comunica, para que elas recebam o fortalecimento espiritual hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Começa uma nova semana. E talvez você esteja ouvindo isso tentando acreditar que ainda dá tempo, que ainda tem um propósito, que ainda pode acontecer algo de bom. Talvez esteja tentando se agarrar à última pontinha de esperança, mesmo sem força, para segurar firme. Eu sei, tem semanas que a gente entra só com o corpo, porque a alma ainda está lá atrás, tentando se curar de coisas que ninguém vê. Você não precisa fingir que está bem. Não aqui, não agora. Deus conhece cada detalhe do que você viveu. Ele sabe daquela batalha que você está enfrentando em silêncio, do medo que você esconde no peito, da dor que você aprendeu a maquiar para não preocupar ninguém. Mas Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. E se essa semana parece grande demais para você enfrentar, se você sente que não vai aguentar mais uma segunda-feira carregando todo esse peso nas costas, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por cada pensamento que tem tirado a sua paz, por cada lágrima que caiu no seu rosto sem testemunha, por cada vez que você pensou em desistir. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Essa ação é muito importante porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, e porque dessa maneira você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem é membro do canal tem uma playlist exclusiva de mensagens, que está aqui no YouTube, e também recebe acesso antecipado ao vídeo, à mensagem do dia, ao Minuto com Deus do dia. Então, se você puder e quiser, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui
na internet. Eu quero começar orando pela sua semana. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, contempla, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Olha essa luta que ele tem enfrentado com tão pouco reconhecimento, com tão pouca força. O Senhor sabe o quanto ele tem tentado, mesmo quando ninguém percebe. O Senhor sabe dos dias em que ele levanta sem querer levantar. Sabe dos momentos em que ele olha para o céu e só consegue dizer: me ajuda. Contempla, Senhor, a vida dessa irmã. Vê essas lágrimas que ela esconde, essa oração que tem sido feita com o coração em pedaços. Ela está tentando acreditar, tentando continuar, tentando respirar mesmo com o peito apertado. Talvez ela não consiga nem pedir mais, mas o Senhor entende até o silêncio dela. Entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse pensamento e traz alívio, Pai. Não de forma mágica, mas de uma forma real. Dê a ela respostas, consolo, direção. Que essa semana seja marcada pela presença do Senhor em cada detalhe. Que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem perceba o teu cuidado nas pequenas coisas. Sinta o teu amor no toque leve do vento, na comida que é servida à mesa, na ligação inesperada, no momento devocional que toca no fundo da alma. Que essa pessoa tenha a certeza de que não está sozinha. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. No final da mensagem, eu vou fazer uma outra oração por você. A gente sempre termina aqui com oração. Então, se você quiser e puder, escreva nos comentários agora o seu pedido de oração. Ou coloque o nome de alguém que você conhece, que está precisando de força, de um milagre, de consolo. Pode ser um filho, uma filha, alguém da sua família. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por cada nome, cada situação, como se fosse por alguém da minha casa. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Você já sentiu como se Deus estivesse longe de você? Como se Ele tivesse se esquecido de você justamente quando você mais precisava dele? Talvez esse seja o seu sentimento agora. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. É justamente quando o nosso espírito está abatido que Ele se aproxima. Ele não vira o rosto, não despreza, não ignora. Ele se achega. Ele se faz presente. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Porque Deus está se aproximando. Em meio ao caos da sua mente, no aperto do seu peito, na aflição da sua alma, Ele chega. Ele te encontra no momento da dor, não depois. Ele entra na história ainda durante a crise e não quando ela passa. Talvez ninguém te veja. Talvez você tenha começado essa semana sem forças nem para pedir ajuda. Mas Deus te viu e Ele está aqui, no tempo certo, no detalhe certo, com a resposta certa. Eu até ouvi uma história uma vez de um homem que passou 7 dias trancado no seu próprio quarto. Ele não estava fugindo do mundo, nem buscando descanso. Ele estava desesperado. Queria sentir Deus de novo. Há muito tempo ele não sentia mais nada. Nem paz, nem consolo, nem direção. Era como se o céu tivesse ficado em silêncio.
Durante esses 7 dias, ele leu a Bíblia como nunca antes tinha lido. E olha que ele já tinha lido a Bíblia inteira mais de 4 vezes. Ainda assim, ele mergulhou nas Escrituras como quem busca fôlego para continuar respirando. Largou tudo, leu capítulos e mais capítulos, leu devocionais antigos, análises profundas, reflexões que ele mesmo já tinha escrito, mas no fim, continuava se sentindo vazio. No 7º dia, ele saiu do quarto triste, cansado, desiludido, não com Deus, mas com ele mesmo, por não conseguir perceber nada. E ao sair, ele viu seu filho, um garotinho de 5 anos, brincando sozinho no quintal, falando sozinho também. Ele se aproximou, curioso, e perguntou: "Com quem você está falando, filho?" O menino respondeu sorrindo: "Com Deus, pai." "E como você sabe que está falando com ele?" "Olha", disse o menino, estendendo a mão, "tem uma joaninha bem aqui." Simples assim, uma joaninha. Um detalhe. Mas foi suficiente para aquele homem entender que a sua alma ainda não havia concebido essa essência de Deus tão importante. Deus estava ali o tempo todo, no silêncio, no ar, no filho, no quintal, na natureza, na criação, na vida. A verdade é que quando a gente mergulha na palavra, quando a gente se alimenta do que vem do céu, quando nós cultivamos um relacionamento real com Deus, o nosso olhar muda. A oração se torna relacionamento. O coração amolece. A percepção se transforma. E a nossa fé se torna menos barulhenta e mais presente. Jesus sempre foi simples, sempre foi acessível. Ele não ensinava em uma linguagem complicada, nem exigia que a gente o encontrasse apenas nos templos ou nas experiências sobrenaturais. Ele sentava à beira de um poço, conversava com quem todo mundo rejeitava, multiplicava o que parecia pouco, tocava no leproso, perdoava no meio da rua, chorava com aqueles que estavam chorando. E é por isso que quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente consegue enxergar Deus em cada canto, até numa joaninha pousada na mão de uma criança. Porque Deus não parou de agir. A gente é que parou de notar. Sabe o que muda a nossa vida? Não é só saber que Deus existe, é reconhecer que Ele está em tudo. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas continua cega para os sinais mais simples do cuidado de Deus. Porque está esperando sempre algo grandioso, espetacular, cinematográfico. Mas o reino de Deus não é construído com espetáculos, performances. É construído com discernimento. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E a fidelidade, no fundo, tem tudo a ver com percepção, com olhar, com presença, com entrega. Quem não reconhece Deus nas pequenas coisas, dificilmente vai sustentar a fé quando o muito chegar. Porque o segredo não está em receber aquilo que você quer. Está em perceber que, mesmo sem tudo o que se quer, você já tem tudo o que precisa. Está em entender que a presença de Deus não é um sentimento que vem e vai, é uma realidade. E essa realidade se revela quando a gente desacelera por dentro e volta a enxergar com os olhos da alma. Deus
está com você agora. Deus está falando com você nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele está no lugar onde você está sentado. Na respiração que acabou de acontecer aí, no sustento que você teve até aqui, mesmo sem saber como. Deus está no fato de que você ainda esteja de pé, mesmo tendo motivos de sobra para ter caído. Mas nem todo mundo vai enxergar isso, porque a presença de Deus não se impõe, ela se revela. E se revela aos humildes, aos que têm coração quebrantado, como diz a palavra, aos que não acham que sabem tudo, mas se colocam no lugar de quem ainda está aprendendo a depender. Deus não se ausentou, Ele ainda está nos detalhes. Tem uma coisa que fica presa dentro da gente quando nós paramos de perceber Deus nos detalhes. A fé vai ficando sem lugar para se apoiar. A alma fica pesada, o coração começa a andar por inércia. A gente até ora, mas já não espera mais resposta. A gente até acredita, mas não vive como quem crê de verdade. E talvez seja a hora de mudar tudo isso. De parar de andar no automático, de voltar para a presença de Deus com sensibilidade, com verdade, com fome. De voltar a andar com Deus como quem anda com um amigo, e não como quem estuda um livro. De abrir os olhos e ver a bondade dele até nas coisas mais simples. Não porque você precisa merecer, mas porque você precisa se render. Você precisa parar de se cobrar tanto, parar de querer sentir tudo com intensidade e começar a viver o essencial. Deus está com você. Você está cheio do Espírito Santo. Mesmo que você não sinta isso, nem todos os dias vão ser de glória em glória. Deus está contigo, no seu quarto, na rua, no trabalho, no silêncio, na espera. Ele está, Ele é. Então, se algo aqui dentro de você entendeu isso, não ignore. Fale com Deus agora. Fale com Ele com as palavras que você tem. Pode ser até em silêncio mesmo, mas fale. Diga que você quer voltar a perceber, que você quer voltar a sentir, que quer enxergar Ele nas pequenas coisas novamente, que você quer viver com o coração mais aberto, mais leve, mais próximo, porque o novo tempo que você quer viver pode começar aqui, agora, com uma decisão simples: voltar a reconhecer Deus em cada detalhe. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos vivos, estamos ouvindo a Tua palavra, e isso já é prova de que o Teu cuidado continua nos cercando. Obrigado porque mesmo em meio às dores, ao cansaço, às incertezas, o Senhor permanece. O Senhor não nos abandona, não desiste de nós. Obrigado pela Tua fidelidade que não falha, pela Tua graça que se renova, pela presença do Teu Espírito que permanece. Ó Deus, toca nessa mente que está cansada agora, Senhor. Toca nesse coração abatido. Restaura a fé daquele que já não sente mais. Reacende a chama daquele irmão, daquela irmã que por alguma circunstância deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de orar. Que essa semana seja o recomeço
de uma vida de intimidade verdadeira contigo. Que essa pessoa volte a sentir a tua presença em cada detalhe da sua vida, como uma criança que se encanta até com uma joaninha na palma da mão. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, por essa irmã que chorou nessa madrugada sem saber mais o que fazer, por esse irmão que tem vivido um desânimo tão grande que nem sabe por onde recomeçar. Espírito Santo, visita eles agora, que eles percebam que o Senhor ainda está aí, mesmo quando tudo parece vazio. Eu oro por essa pessoa que enfrenta os vícios, Pai. Quebra essas correntes, Jesus. Liberta essa pessoa, liberta esse filho, essa filha. Que a tua luz entre nesse quarto, nessa mente, nesse corpo e traga uma libertação verdadeira. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado pela conversão da sua família. Toca esses corações, Senhor. Salva essas pessoas. Eu oro por aqueles que buscam um milagre na saúde. Tu és o Deus que cura, que restaura, que transforma. Visita esse hospital. Visita essa pessoa aí no leito do hospital. Entra agora onde o diagnóstico não consegue mais alcançar. Onde a medicina diz que já não há mais o que fazer. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado lutas financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe do desespero do teu filho, da tua filha, de não saber como irão enfrentar essa semana. Do peso de não conseguir dar o mínimo para dentro do seu lar. Que o Senhor abra as portas, multiplica os recursos, envia provisão a essa casa. Eu apresento, Senhor, cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada filha, irmão, parentes, amigos, que o Senhor contemple a vida de cada um. Porque o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor age. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.